Hermetismo e maçonaria, caminhos da sabedoria oculta. Seja muito bem-vinda. Eu sou a Dulce Fran e guio mulheres nos mistérios da maçonaria egípcia e outras ordens iniciáticas. O meu objetivo é inspirar mulheres espiritualizadas que estão interessadas em saber mais sobre a maçonaria egípcia e demais ordens iniciáticas. Então, se você sentiu que esse conteúdo é para você, já dá o like e se inscreve no canal. Imagine que estamos embarcando juntas numa jornada fascinante pelo universo do hermetismo e maçonaria, explorando suas raízes profundas e histórias que entrelaçam o passado com o presente. Vamos descobrir como essas tradições antigas ainda reverberam em nossas vidas e buscas espirituais. Em nosso primeiro tópico, Fundamentos do Hermetismo, História e Origens, mergulhamos em um mundo onde mistérios e conhecimentos se encontram. O hermetismo, essa tradição milenar, não é apenas um conjunto de ensinamentos esotéricos, mas uma ponte que conecta o divino ao humano, o céu à terra. Tá gostando da aula? Aperta o aviãozinho. Hashtag chamas amigas. Maçonaria não se faz sozinha. Vocês já se perguntaram de onde veio tudo isso? Vamos voltar no tempo, para o Antigo Egito, onde Hermes Trimegisto, considerado 3 vezes grande, é uma figura emblemática. Hermes se funde ao deus egípcio Tote. É o patrono da sabedoria, da escrita e da magia. Suas ideias e ensinamentos, compilados no que chamamos de literatura hermética, formam a espinha dorsal do hermetismo. Esses textos, repletos de alegorias e símbolos, nos convidam a uma reflexão profunda sobre os mistérios do universo. Eles falam de uma verdade universal que transcende o tempo e o espaço, ecoando a ideia de que o que está em cima é como o que está embaixo. Imaginem só essa sabedoria antiga influenciando pensadores ao longo dos séculos, moldando filosofias e inspirando gerações. Mas como isso se relaciona com a maçonaria? Vejam, a maçonaria, com suas próprias tradições e rituais, não nasceu isoladamente. Ela bebeu das fontes do hermetismo, integrando esses ensinamentos milenares em seus próprios rituais e práticas. Os maçons, em busca por luz e conhecimento, encontraram no hermetismo um caminho para explorar o mundo interior e exterior, buscando a perfeição e a harmonia. Nesses entrelaçamentos de tradições, vemos como o conhecimento se passa adiante, transformando-se e adaptando-se a novos contextos e culturas. Essa fusão não é somente sobre rituais e simbolismos, é sobre como percebemos a nossa conexão com o universo e com o divino. Agora, pensando no papel das mulheres nesse contexto, é crucial reconhecer que, historicamente, nossa voz e presença foram muitas vezes silenciadas. No entanto, a sabedoria hermética, com sua ênfase na unidade e na totalidade, nos convida a encontrar o nosso próprio lugar e voz dentro dessas tradições. Como mulheres, temos a oportunidade de reinterpretar, reimaginar e revitalizar esses ensinamentos, trazendo novas perspectivas e entendimentos.
Nossa jornada pelo hermetismo e pela maçonaria é mais do que um estudo. É um convite para despertar pessoal e coletivo. À medida que avançamos, mantenham a mente e o coração abertos para as lições que essas tradições antigas têm a nos oferecer. Lembrem-se, estamos juntas nessa exploração, redescobrindo e reivindicando o nosso espaço nesse universo de sabedoria oculta. Minhas estimadas alunas, vamos mergulhar juntas no coração do hermetismo, explorando seus princípios fundamentais e filosofia. Esta é uma viagem não apenas de aprendizado, mas de autodescoberta. Na primeira parte da aula, abrimos a porta para um mundo de sabedoria profunda. O hermetismo, com suas raízes firmemente plantadas na antiguidade, oferece um caminho iluminado para entender o universo e nosso lugar nele. Um dos princípios fundamentais do hermetismo é a ideia de que o que está em cima é como o que está embaixo. Este conceito tão simples, mas poderoso, sugere uma harmonia universal, uma correspondência entre o macro e o microcosmo. Imagine, tudo o que acontece no vasto universo tem seu reflexo dentro de nós. Aos 7 anos de idade, eu tive uma visão de macro e microcosmo. É claro que nessa idade eu não tinha a menor ideia sobre esses termos, que só aprendi muito mais tarde. Caminhando pela calçada do meu bairro, com as tias, primas, primos, eu me vi saindo de dentro de mim, indo cada vez mais longe, cada vez mais alto. As pessoas, as casas, o bairro iam ficando cada vez menores. Logo eu estava vendo o globo terrestre, o sistema solar, a galáxia, as galáxias, o mundo e o universo. Era uma sensação de espaço infinitamente grande. De repente, eu comecei a voltar e percebi que dentro de mim existia um universo repleto de luzes e estrelas. Ao voltar à consciência de que eu estava, de onde eu estava, eu percebi que eu tive uma experiência de espaço e tempo infinitamente grande e infinitamente pequeno. E o que me deu essa sensação de tempo foi eu perceber o meu pé no ar, pois eu estava em pé caminhando. Eu estava no meio de um passo, com o pé parado no ar. Foi tudo tão demorado e tão rápido ao mesmo tempo que ninguém à minha volta percebeu qualquer coisa diferente. Esta é uma visão que nos convida a olhar para dentro, reconhecendo a nossa própria natureza divina e a nossa conexão com o todo. Outro aspecto central é a noção de transformação. No hermetismo, acredita-se que podemos evoluir, mudar o nosso estado de ser para alcançar uma compreensão mais elevada. É um processo alquímico, onde transformamos o chumbo de nossa ignorância no ouro do conhecimento e da sabedoria. Como mulheres, isso ressoa profundamente, não é verdade? Em nossas vidas, enfrentamos constantemente a necessidade de nos adaptar, crescer e transformar. A filosofia hermética também nos ensina sobre a importância do equilíbrio, equilíbrio entre o material e o espiritual, entre o interno e o externo, entre a ação e a reflexão. Neste mundo frenético, onde somos frequentemente puxadas em 1000 direções, aprender a encontrar esse equilíbrio é crucial. Uma habilidade que nos permite navegar pelas complexidades da vida
com graça e sabedoria. Se você chegou até aqui, escreve nos comentários, hashtag Juntas Somos Mais Fortes. Agora, vamos falar sobre a maçonaria. Vocês podem estar se perguntando como uma tradição, principalmente masculina, se encaixa nessa discussão. Bem, a maçonaria, ao longo dos séculos, absorveu muitos ensinamentos herméticos, incorporando-os em seus próprios rituais e práticas. Embora as mulheres, historicamente, tenham sido excluídas em grande parte desses espaços na maçonaria convencional, os princípios herméticos transcendem gênero e época. Eles nos oferecem um terreno comum, um idioma universal de crescimento e busca por iluminação. Como estudiosas do hermetismo, vocês, minhas alunas, estão em uma posição única. Vocês têm a oportunidade de abordar esses ensinamentos antigos com novos olhos, de explorar como eles se aplicam às experiências e desafios específicos das mulheres. Eu tenho uma mentoria onde eu trato desses assuntos passo a passo, de forma didática e simplificada. Você pode entrar para o grupo de alunas para ser avisada das aulas que disponibilizo aqui no YouTube e também quando abrirem as matrículas para a mentoria. O link do grupo de alunas está na descrição desse vídeo. Cada uma de vocês traz a sua própria perspectiva única, sua própria luz para essa jornada. Ao avançarmos, lembrem-se, o hermetismo não é apenas um conjunto de ideias para serem estudadas, é um caminho vivo para ser percorrido. Um caminho que nos desafia a crescer, a transformar e a encontrar equilíbrio e reconhecer a divindade dentro de nós e ao nosso redor. Estamos juntas nessa jornada fascinante, redescobrindo antigas sabedorias e redefinindo-as para o nosso tempo e para as nossas vidas. Agora, vamos explorar o hermetismo e a maçonaria, focando nas figuras centrais dessa tradição enigmática. Vamos desvendar os mistérios de Hermes Trismegisto, uma figura lendária que personifica a sabedoria hermética. Hermes Trismegisto, cujo nome significa Hermes, o 3 vezes grande, é mais do que um personagem histórico. Ele é o símbolo da união do divino com o terreno, da alquimia espiritual e do conhecimento oculto. Reza a lenda que Hermes foi um sábio, um mágico, um alquimista e um profeta. Mas para nós, ele representa muito mais. Um guia através do labirinto da sabedoria antiga. Imaginem Hermes não apenas como um homem, mas como um arquétipo, uma ponte entre os mundos. Ele traz em si a essência da sabedoria egípcia, misturada com as influências gregas, criando uma sinergia de conhecimento que atravessa eras. Os escritos atribuídos a ele, especialmente Corpus Hermeticum, são joias de insight, abordando temas como a astrologia, teologia e a natureza do divino. Em seus textos, Hermes fala de um universo animado, onde tudo está conectado, onde a matéria e o espírito não são opostos, mas reflexos um do outro. Para ele, entender o universo é também entender a si mesmo, e vice-versa. Esta ideia é especialmente poderosa para nós mulheres,
pois vivemos em um mundo onde muitas vezes somos ensinadas a ver divisões em vez de conexões. No coração da tradição hermética está a busca pela gnosis, o conhecimento espiritual que transcende o puramente intelectual. Hermes nos ensina que este conhecimento não é alcançado apenas através de estudos e reflexões, mas também através da experiência, da vivência do sagrado no cotidiano. É uma lição valiosa, lembrando-nos que nossa sabedoria não vem apenas dos livros, mas também da experiência de vida, da nossa intuição e da nossa capacidade de sentir e empatizar. A influência de Hermes se estende para além dos limites do hermetismo, permanecendo dentro das tradições esotéricas, incluindo a maçonaria. Se você se interessa por hermetismo, digita nos comentários a hashtag quero mais. Os maçons, em seus rituais e simbolismos, muitas vezes ecoam os ensinamentos herméticos. Embora a presença feminina tenha sido historicamente marginalizada nessas esferas, no entanto, isso não diminuiu a relevância desses ensinamentos para nós. Pelo contrário, dá-nos uma oportunidade de reivindicar essa sabedoria, de interpretá-la através de nossas lentes, de nossa perspectiva única, como mulheres. Ao estudarmos Hermes Trismegisto e a tradição hermética, somos convidadas a olhar além do superficial, a buscar um entendimento mais profundo de nós mesmas e do mundo ao nosso redor. É um convite para ver o mundo e a nossa existência de uma maneira mais holística, reconhecendo a interconexão de tudo. Portanto, enquanto continuamos a nossa jornada pelo hermetismo e a maçonaria, lembrem-se de que estamos seguindo os passos de Hermes, o mensageiro entre os mundos, o guardião do conhecimento oculto. Em cada um de seus ensinamentos há um pedaço de sabedoria esperando por nós, pronto para ser desvendado e integrado em nossa própria busca por compreensão e iluminação. Continuamos nossa viagem exploratória, que é um convite para entender como essa tradição ancestral não apenas moldou o pensamento, mas a espiritualidade ao longo dos séculos. Também como continua a influenciar e a inspirar até hoje. No coração do hermetismo, além de Hermes Trismegisto, existem outras figuras emblemáticas, cada uma contribuindo com uma camada única de compreensão e perspectiva. Pensemos em figuras como Agripa e Paracelso, alquimistas e pensadores, cujas obras foram fundamentais na transmissão de conhecimentos herméticos. Suas ideias não eram apenas teóricas, elas eram vivas e entrelaçadas com a magia prática e a busca pela transformação interior e exterior. A influência dessas figuras transcendeu as eras, inspirando movimentos e sociedades secretas ao longo da história. Por exemplo, a Ordem da Rosa e Cruz, um movimento alemão do século XVII, com seus mistérios e simbolismos, bebeu profundamente das fontes do hermetismo.
Aqui, minhas alunas, encontramos um ponto de conexão direta com nossas próprias vidas. Como mulheres, buscando conhecimento e iluminação, podemos nos ver refletidas nessa busca milenar pela verdade e pelo sagrado. Vamos também considerar o legado de Hermes na arte, na literatura e na filosofia. Desde as alegorias renascentistas até as obras modernas, o hermetismo ofereceu um vocabulário simbólico rico, um meio para explorar as profundezas da condição humana e do universo. Para nós, como mulheres, esse legado é um tesouro. Ele nos oferece uma linguagem para expressar a nossa própria jornada espiritual, nossas lutas e nossas revelações. Agora, falando sobre maçonaria, vemos como essas influências herméticas se entrelaçam em seus rituais e ensinamentos. Se você tem interesse em fazer parte da maçonaria, digita nos comentários #Mulheres Maçons. A maçonaria foi indiscutivelmente moldada por essa sabedoria antiga, e isso abre um campo interessante de estudo e reflexão para nós. Como podemos, como mulheres, reinterpretar esses ensinamentos? Como podemos encontrar nossa própria voz dentro dessa tradição? A resposta, creio eu, está na natureza adaptável e universal do hermetismo. Ele nos ensina que a sabedoria, a verdade, não é estática, ela se move, cresce e evolui, assim como nós. Em nossas mãos, esse legado se torna algo novo, algo que fala diretamente aos nossos corações e mentes, às nossas experiências como mulheres no mundo de hoje. Portanto, conforme avançamos nessa jornada de descoberta, encorajo cada uma de vocês a se verem como parte deste legado. Vocês não são apenas estudantes do hermetismo, vocês são suas herdeiras, chamadas a levar essa sabedoria antiga para o futuro, enriquecendo-a com sua própria compreensão e experiência. Juntas, estamos escrevendo o próximo capítulo dessa história fascinante. Um capítulo onde nossa voz, nossa visão e nossa sabedoria são fundamentais. Agora, vamos explorar o tópico maçonaria e tradição hermética, os símbolos e ritos maçônicos. Esta é uma viagem pelo coração simbólico da maçonaria, onde descobriremos como ela se entrelaça nessa tapeçaria rica em simbolismo com a sabedoria hermética. Ao entrar no mundo da maçonaria, somos imediatamente confrontadas com uma infinidade de símbolos e ritos, cada um carregando camadas de significados e ensinamentos. Esses símbolos, que vão desde o esquadro, o compasso, até a estrela flamejante, são muito mais que meras ferramentas. Eles são emblemas de princípios morais e espirituais, chaves para um entendimento mais profundo. Para vocês, minhas alunas, cada símbolo maçônico é uma janela para um mundo de conhecimento. Por exemplo, o esquadro e o compasso, talvez os mais conhecidos símbolos maçônicos, representam o céu e a terra, o espiritual e o material, lembrando-nos que há necessidade de equilíbrio em nossas vidas. Maçonaria é compromisso,
é para pessoas decididas, dedicadas e fortes. Como mulheres, vivemos esse equilíbrio diariamente, buscando harmonizar nossos diversos papéis e responsabilidades. Os ritos maçônicos, com seus rituais meticulosamente estruturados, também são repletos de simbolismo hermético. Eles são desenhados não apenas para ensinar, mas para transformar. Cada rito é uma jornada, um passo em direção a uma compreensão mais profunda de si mesma e do universo. Nesse contexto, como mulheres, temos a oportunidade de ver esses ritos como metáforas para a nossa própria transformação pessoal e espiritual. Além disso, esses ritos são cercados de mistérios mantidos em segredos dos não iniciados. Este aspecto de mistério é fundamental. Ele nos lembra que certas verdades e conhecimentos são revelados gradualmente no tempo certo. Assim, é como nossa própria jornada de crescimento e autoconhecimento, degrau por degrau na escada de Jacó. Nem tudo pode ser revelado de uma vez. Algumas coisas devem ser descobertas através da experiência, da reflexão e da vivência. A relação entre a maçonaria e a tradição hermética é profunda e complexa. Os maçons, ao longo dos séculos, incorporaram muitos princípios herméticos em seus rituais e filosofias. E aqui, minhas alunas, reside uma lição poderosa para nós. Ao estudarmos os símbolos e ritos maçônicos, somos convidadas a olhar além do óbvio, a procurar as camadas ocultas de significado e sabedoria. Como mulheres, como estudiosas, temos a capacidade única de reinterpretar e recontextualizar esses ensinamentos, encontrando neles ressonância e relevância para as nossas próprias vidas. Continuemos, então, nossa jornada com curiosidade e abertura, prontas para descobrir os segredos e as verdades que esses símbolos e ritos têm a nos revelar. Cada um deles há uma lição esperando para ser aprendida, uma faísca de conhecimento pronta para iluminar o nosso caminho. Vamos nos aprofundar na interseção entre essas duas esferas de conhecimento, maçonaria e hermetismo, revelando a influência mútua que elas exercem uma sobre a outra. A maçonaria, conhecida por seus rituais elaborados e estrutura simbólica, desempenha um papel crucial na conservação desses ensinamentos herméticos. Desde sua origem, a maçonaria especulativa incorporou aspectos do hermetismo, refletindo uma relação simbiótica entre essas tradições. Em 1725, foi criado o grau de mestre maçom, que foi incorporado definitivamente na maçonaria em 1738. Antes disso, inicialmente na maçonaria, existiam apenas 2 graus, o grau de aprendiz e companheiro. A partir, então, de 1725, é que é criado o grau de mestre maçom. Na Inglaterra, houve uma grande influência dos membros da Fraternidade dos Rosacruzes, e a maçonaria englobava inicialmente apenas 3 graus: aprendiz, companheiro e mestre. Com o tempo, essa relação evoluiu.
Os maçons, ao buscarem conhecimento além dos graus iniciais, foram atraídos para os mistérios e a profundidade do hermetismo. Eles perceberam que, para obter um entendimento mais profundo, era necessário adentrar nas fraternidades de iluminados, onde o conhecimento hermético era mais explicitamente explorado. A maçonaria egípcia, da qual eu faço parte, mergulhou profundamente na via rosicruciana, tendo diversas ordens ligadas a essa vertente, sobre o seu guarda-chuva iniciático. Entre elas, a Ordem da Rosa e da Cruz, a Fraternidade Rosa Cruz Antiga, FRA, a Fraternidade da Luz, a Ordem do Lírio e da Águia, a Golden Dawn, a Aurora Dourada, a OKRC, Ordem Cabalística da Rosa e Cruz, a Rosa Cruz Magnética, entre outras. Esta jornada de aprofundamento nos ensinamentos herméticos é simbolicamente representada nos graus maçônicos. Além disso, a maçonaria, através de seus graus herméticos, oferece a seus adeptos a oportunidade de experiências mais profundas e transformadoras. Estas experiências vão além do físico, alcançando o plano astral e espiritual, conforme indicado pelos graus templários e herméticos, que abrangem desde o contato com a serpente astral até o triunfo sobre ela e a elevação ao plano divino. Para nós, como mulheres estudiosas do esoterismo, entender o papel da maçonaria na preservação do hermetismo é essencial. Isso nos permite ver como o conhecimento antigo foi mantido vivo e como pode ser adaptado e reinterpretado em novos contextos. Ao refletirmos sobre a relação entre o hermetismo e a maçonaria, somos convidadas a reconhecer a importância da tradição na preservação do conhecimento. A alquimia como caminho espiritual. A alquimia, frequentemente associada à transmutação de metais base em ouro, é, na verdade, um caminho espiritual intrincado. Ela representa a busca pela purificação, não só de substâncias, mas do próprio ser humano. Luiz Clodet de Saint-Martin, um notável pensador místico, dedicou-se profundamente à alquimia, vendo nela uma via para a iluminação espiritual. Ele possuía um laboratório em Lyon, onde explorava os mistérios alquímicos como parte de seu caminho espiritual. A transformação espiritual central na alquimia é simbolizada nas colunas Infinidade e Imortalidade, representando a elevação das virtudes e a iluminação da alma. Esta iniciação, que leva a candidata por diversos graus de compreensão e realização, é um reflexo do processo alquímico de transmutação e purificação. Cada etapa deste processo é simbolizada por diferentes graus na maçonaria. Por exemplo, o grau Rosa Cruz na maçonaria enfatiza a importância da resistência às paixões, a compreensão dos simbolismos astrais e a busca pela palavra perdida, que é a chave para a verdadeira sabedoria. O pelicano, em pé sob o seu ninho, alimentando seus 7 filhos com o próprio sangue, que verte ao furar o próprio peito, consiste em uma lenda, é uma das lendas maçônicas. Esse pelicano porta no peito a Rosa Cruz,
o dístico INRI, Igni Natura Renovator Integra. A natureza é completamente renovada pelo fogo. Este é o símbolo do verdadeiro cavaleiro de Cristo, representando a ação incessante da luz divina que faz reviver mesmo aqueles que cometem atrocidades em seu nome, como o sol que ilumina os bons e os maus, espalhados sobre as 7 regiões planetárias de seu sistema. Esses elementos são alusivos ao processo alquímico de refinamento e busca pela essência mais pura da vida. No contexto alquímico, os trabalhos do aprendiz na maçonaria correspondem à manipulação do fogo filosófico, enquanto os do mestre relacionam-se à utilização do mercúrio filosófico. Esse processo simboliza a transformação interior, onde as impurezas são queimadas e a verdadeira essência é revelada. A jornada do aprendiz ao mestre é uma metáfora para o nosso próprio caminho de crescimento e autoconhecimento. Ao explorar a alquimia como um caminho espiritual, somos convidadas a refletir sobre a nossa própria transformação. Cada uma de nós é uma alquimista em sua essência, buscando purificar e elevar nossos próprios espíritos. Contribua para o crescimento de mais mulheres. Dá o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo. Nesta metáfora, encontramos uma linguagem poderosa para descrever a nossa jornada pessoal. A transformação das experiências cotidianas, desafios e sucessos em sabedoria e crescimento espiritual. Assim, ao estudarmos a alquimia dentro do contexto do hermetismo e da maçonaria, não estamos apenas aprendendo sobre uma prática antiga, mas estamos também descobrindo um mapa para a nossa jornada espiritual. É um caminho que nos desafia a transformar não apenas nossas mentes, mas nossos corações e almas, guiando-nos em direção a uma compreensão mais profunda de nós mesmas e do mundo ao nosso redor. Nesse momento, descobriremos como a alquimia, com sua riqueza de símbolos e processos, se entrelaça com os rituais e ensinamentos da maçonaria, formando uma ponte entre o material e o espiritual. A maçonaria, em sua essência, é um terreno fértil para o simbolismo alquímico. Ela incorpora a alquimia não apenas nos aspectos literais de transformação das substâncias, mas também como uma representação do processo espiritual interno. Por exemplo, os graus maçônicos subsequentes ao 18 envolvem elementos alquímicos, simbolizando a jornada do aprendizado e a iluminação. Neste contexto, os graus maçônicos são etapas de um processo alquímico interior, onde cada etapa representa uma fase de purificação e compreensão espiritual. Essa integração de ensinamentos herméticos no rito maçônico reflete como o simbolismo alquímico é utilizado para ilustrar a jornada de transformação espiritual. Os rituais maçônicos, como os compostos pelos irmãos iluminados da Rosa Cruz, incluem referências alquímicas que simbolizam a união entre o espiritual e o material. Esses rituais são projetados para guiar o adepto
através de uma série de transformações, cada uma representando uma etapa da jornada de purificação e compreensão espiritual. Para nós, como mulheres, estudando essas tradições, a alquimia oferece uma metáfora poderosa para a nossa própria transformação pessoal. Em nossas vidas, estamos constantemente envolvidas em processos de mudança e crescimento, buscando equilibrar o material com o espiritual. Assim como o alquimista transforma o chumbo em ouro, somos chamadas a transformar nossas experiências, desafios e aprendizados em sabedoria e força interior. Ao refletirmos sobre o simbolismo alquímico na maçonaria, vemos como as antigas tradições oferecem um caminho para o autoconhecimento e a transformação espiritual. Cada símbolo, cada rito, cada grau é uma peça de um quebra-cabeça maior, um mapa que nos guia através do labirinto da experiência humana em direção à iluminação e ao entendimento mais profundo. Portanto, ao explorarmos o simbolismo alquímico na maçonaria, estamos não apenas aprendendo sobre uma tradição antiga, mas também descobrindo um caminho para a nossa própria transformação espiritual. É uma jornada de alquimia pessoal, onde somos tanto as alquimistas quanto a substância sendo transformada, buscando a verdadeira sabedoria interior. Esta é uma jornada para entender como o hermetismo, uma filosofia milenar, se adapta e se manifesta em nossa era moderna. Na era da informação, onde o conhecimento é abundante e acessível, o hermetismo oferece uma perspectiva profunda e reflexiva que contrasta com a superficialidade muitas vezes encontrada em nosso dia a dia. Para nós mulheres do século XXI, ele representa como um caminho enriquecedor para a compreensão mais profunda de nós mesmas e do universo. Viver o hermetismo no contexto contemporâneo significa abraçar um caminho de autoconhecimento e busca espiritual, um mundo que frequentemente valoriza o material sobre o espiritual. É um desafio, mas também uma oportunidade incrível. Maçonaria é compromisso, é para pessoas decididas, dedicadas e fortes. O hermetismo nos convida a olhar além do invisível, a questionar e buscar significados mais profundos em nossas vidas e no mundo ao nosso redor. Neste cenário moderno, o hermetismo também fornece uma perspectiva única de igualdade de gênero. Historicamente, as mulheres foram muitas vezes marginalizadas nas tradições espirituais e esotéricas. No entanto, o hermetismo, com sua ênfase na unidade e na conexão de todos os seres, oferece um terreno fértil para a exploração e expressão espiritual feminina. Ele nos capacita a reivindicar o nosso lugar e voz em esferas que antes eram predominantemente masculinas. Assim, ao estudarmos o hermetismo no contexto contemporâneo, estamos não apenas aprendendo sobre uma tradição antiga, mas também participando ativamente de sua evolução. Estamos trazendo novas perspectivas
e experiências para essa filosofia, ajudando a moldar seu papel e a relevância em nosso mundo moderno. Portanto, enquanto continuamos a explorar os mistérios do hermetismo, lembre-se que cada uma de vocês é uma parte essencial nesta jornada. Vocês estão contribuindo para uma tradição viva, trazendo suas próprias experiências, questionamentos e insights para essa busca atemporal por sabedoria e entendimento. Juntas estamos escrevendo o próximo capítulo da história do hermetismo, um capítulo que reflete nossa época, nossos desafios e nossas aspirações. Vamos imaginar o futuro da tradição hermética dentro da maçonaria como um mosaico, sendo composto por novos padrões e cores. O hermetismo, uma filosofia espiritual antiga, encontra na maçonaria um campo fértil para continuar a evoluir e adaptar-se aos tempos modernos. Este futuro prevê uma maçonaria que mantém seus princípios fundamentais, mas também reflete as mudanças de demandas de nosso mundo contemporâneo. Para vocês, como mulheres estudantes desse campo, a questão central é como essa tradição antiga pode se tornar relevante e acessível para gerações futuras, especialmente em um mundo onde as barreiras de gênero estão constantemente sendo questionadas e redefinidas. O futuro da tradição hermética na maçonaria pode ser visto como um convite para uma maior inclusão e diversidade, abrindo as portas para novas perspectivas e vozes. Um futuro onde a sabedoria hermética é compartilhada e explorada por todos, independente do gênero, oferecendo um caminho para a iluminação e o crescimento pessoal. Este futuro pode ver a maçonaria adaptando-se aos desafios do mundo moderno, mantendo sua rica tradição, mas também abraçando novas tecnologias e formas de comunicação. Para nós, como participantes ativas nessa jornada, existe a oportunidade de moldar este futuro. Podemos trazer nossas experiências únicas, nossa sabedoria e nossa compaixão para essa tradição antiga, ajudando a guiá-la em direções novas e frutíferas. Portanto, enquanto concluímos este estudo, lembrem-se de que cada uma de vocês é uma parte desse futuro. Com suas ideias, sua energia, sua paixão, vocês têm o poder de contribuir para o crescimento e a evolução do hermetismo e da maçonaria. Juntas, podemos ajudar a criar um futuro onde essas tradições não apenas sobrevivam, mas prosperem, oferecendo luz e sabedoria para as gerações vindouras. Se você está assistindo essa aula gravada no YouTube, vou deixar nos cards os conteúdos complementares e na descrição deste vídeo meu Instagram e Facebook. Um sororal abraço, te vejo na próxima aula.